Há 10 anos, a Lei 12.711, conhecida como Lei das Cotas, criou a reserva de vagas para estudantes das escolas públicas e de baixa renda. Nas universidades e instituições federais de ensino superior ou técnico, metade das vagas vão para esses alunos. E para esse total reservado, as instituições passaram a ter que obedecer à proporcionalidade racial da população e destinar vagas a pretos, pardos, indígenas e também a pessoas com deficiência, de acordo com a proporção desses grupos apresentada pelo censo do IBGE no estado onde é realizado o vestibular. A lei, que passou a vigorar em agosto de 2012, previu uma revisão do programa de acesso às universidades públicas 10 anos depois, ou seja, essa revisão deve ocorrer agora em 2022. Esse é o tema do nosso programa. O Elas Pautam vai ouvir a deputada Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Bem-vindas, deputadas. Muito obrigada. Vou começar pela senhora, deputada Alê Silva. A senhora acha que é necessária mesmo essa revisão da lei das cotas? A revisão, sim. Eu acredito que o objetivo que se pretendia atingir quando da criação dessa lei, esse objetivo já foi alcançado. Olha, eu vim de uma comunidade muito pobre, muito carente em Petrópolis. Vivi lá até os 7 anos de idade. Depois eu fui adotada por um casal de descendentes de alemães, cuja realidade ainda não era muito diferente. Nós vivíamos em extrema pobreza. E o que eu identificava já naquela época, e quando me lembro de tudo que aconteceu, eu nunca vi racismo, Todos nós estávamos submetidos às mesmas condições. Então, todas as oportunidades que eu tive, mas que eu tive que lutar muito para conseguir, para poder estudar. Veja bem, até os meus 16 anos de idade, eu só tinha o 4º ano do ensino fundamental. Depois é que eu consegui voltar à escola, mas com 21 anos de idade eu estava dentro da faculdade de Direito, sem qualquer tipo de cota, sem qualquer tipo de privilégio. Então, as mesmas condições que eu estava submissa e as mesmas oportunidades que eu tive que lutar por elas, ninguém me deu, as pessoas negras também tiveram. Então, hoje, eu tenho a grata satisfação de encontrar com vários profissionais negros que estudaram comigo sem qualquer tipo de cota e obtiveram sucesso profissional, talvez até um pouco além daquele sucesso profissional que eu alcancei. Deputada Sâmia, como que a senhora pensa sobre essa questão? A senhora também acha que a lei precisa de uma revisão, de um aperfeiçoamento, de mudanças? A própria lei prevê que, ao se completar 10 anos, ela precisa ser revista. Mas essa revisão, na verdade, no meu ponto de vista, significa um aprimoramento. No que ela pode avançar? A lei de cotas nas universidades, ela foi uma revolução no que é a cara e a presença dos estudantes nesses espaços. Hoje, 70% dos estudantes das universidades e dos institutos federais são oriundos de baixa renda, são jovens que não teriam, muito provavelmente, a oportunidade de transformar suas vidas e transformar o futuro das suas famílias se não fosse a lei de cotas. E não por uma incapacidade, mas pela desigualdade de condições que a sociedade os impõe. E as cotas raciais são parte fundamental disso. Eu estudei na Universidade de São Paulo em 2007. Quando eu entrei, ainda não havia lei de cotas. Era uma universidade majoritariamente branca, era muito raro você encontrar o estudante negro. Hoje, quando eu retorno para a universidade, para dar palestras, participar de atividades, eu posso ver que a universidade é outra. Hoje existem muitos jovens negros. Isso tem um impacto muito grande no mercado de trabalho, nos postos de comando, nas posições de liderança da sociedade. Essa é a ferramenta. Eu acho que esse ano a revisão da lei de cotas precisa vir aprimorada junto com o pensamento sobre política de permanência estudantil. Porque esses jovens entram na universidade, mas eles precisam de condições para conseguir desenvolver os seus estudos, ou seja, conseguir se alimentar, pegar transporte, morar, ter condições de comprar materiais, etc. Acho que pode ser esse passo a mais que nós temos que dar na revisão desse ano. Então, deputadas, a gente sabe que aqui na Câmara tramitam vários projetos de lei nesse sentido, propondo mudanças, alguns
para tornar essa política ainda mais forte, né, com políticas mais afirmativas, ainda como a senhora mencionou, da Bolsa Permanência, e também tem propostas que prevêem a exclusão da subcota racial, né? Também para prever apenas uma cota social ou até mesmo a extinção, como a senhora comentou. Eu queria que as senhoras comentassem como que as senhoras veem, né, esse ambiente político e essa possibilidade de votação de propostas como essa e outras também, né, que tratem dessa revisão da lei de cotas nesse momento aqui na Câmara. Vou começar agora por você, deputada Sâmia. Acho que o movimento negro hoje no Brasil e no mundo inteiro está numa ofensiva. Não admite que se passe nenhum caso de racismo sem resposta. E a tentativa de retroceder na lei de cotas vai ser um ato racista, se isso ameaçar acontecer. Por isso é tão fundamental que os parlamentares reflitam sobre o tema e o impacto que isso tem na vida das famílias brasileiras e na realidade das universidades. É inadmissível retroceder nesse direito, porque isso de fato foi uma revolução na cara das universidades e na realidade hoje do mercado de trabalho. Não identificar que existe racismo na sociedade é também um ato racista. Basta a gente observar o que acontece hoje no parlamento, por exemplo. Quantos deputados e deputadas negras a gente tem nesse espaço? Não é por falta de capacidade, falta de vontade, mas é por diferenças de condições na sociedade. São os negros os que mais são mortos pela violência policial, por exemplo. São os que têm mais dificuldade de ter acesso a bons trabalhos, não por incapacidade, mas porque o racismo, o preconceito, a discriminação o desestimulam a isso. O que aconteceu com o Genivaldo em Sergipe, por exemplo, que foi asfixiado num carro, foi por racismo, porque ele estava sem capacete. Mas quantas pessoas andam sem capacete por aí, recebem somente uma advertência, tem algum tipo de apreensão da sua carteira? O próprio presidente da República faz motociata sem capacete, nada acontece com ele. Agora, com o sujeito negro abordado, ele acabou inclusive sendo asfixiado dentro de um carro. Então o racismo é uma chaga muito forte da sociedade brasileira e uma das formas de combatê-lo é garantindo, fortalecendo a política de cotas, fortalecendo a presença da população negra em espaços que são criados para muitas vezes dificultar o acesso deles, mas com a política de cotas essa realidade tem se modificado no Brasil. Deputada Alê Silva, qual a sua opinião em relação a esse ambiente político e a possibilidade de votação dessas propostas? Olha, onde há cotas, para mim, é uma grande possibilidade de fraudes. Eu contraponho o que a nobre deputada disse, que esse senhor ocorreu essa tragédia com ele por ser negro. Aconteceu por ele ser pessoa. Aliás, há uma distorção muito grande. Eu mesma sofri uma perseguição ideológica recentemente no ambiente público. E muitos vieram e disseram para mim assim, você sofreu essa violência porque você é mulher, né? Essa perseguição. Eu disse, não, é porque eu tenho o meu posicionamento político, então não podemos confundir as coisas. Que essa fatalidade que aconteceu com esse senhor, inclusive a PRF já se posicionou, já declarou que o comportamento daqueles policiais não representa o comportamento da categoria, não foi em razão dele ser negro. Foi em razão daquele momento que está sob investigação. E a modelo disso nós temos várias outras ações, que a pessoa se diz vítima da sociedade, vítima da polícia, porque ele é negro. Não, eu já fui assaltada, ou melhor, já tentaram me assaltar e o autor da tentativa era um rapaz loiro do olho verde. Então, quando a gente vê que a questão da violência não está diretamente ligada à cor da pele da pessoa. Com relação à revisão das cotas, com todo respeito aos posicionamentos contrários, eu entendo que cota só deveria ser considerada a cota social. Volto a destacar e me dar como exemplo. Eu vim de uma comunidade muito pobre, e alcancei o sucesso profissional por um esforço meu, muito grande. Então, todos aqueles que realmente trabalham, lutam, batalham por um objetivo, todos eles têm as mesmas condições de alcançar o sucesso profissional, financeiro, material, independentemente da cor da pele. O Brasil, aqui não existe racismo estrutural. Não nego que exista pessoas racistas, sim, existe. Eu tenho um irmão negro, né? Minha mãe, ela teve 3 filhos, um deles é filho de negro. E eu e ele, nós nunca tivemos problema com a cor.
Pode ser que ele tenha tido com algumas pessoas, mas nunca ele foi impedido de entrar em algum lugar por ser negro. Ele nunca sofreu qualquer abordagem policial por ser negro, e olha que a gente morava numa localidade bem pobre. Então, eu acho que a gente tem que tirar esse discurso do vitimismo. Todos nós somos iguais. Aliás, é uma questão até filosófica. O ser humano é a razão. E a razão está acima do tom da pele, está acima da raça, está acima do sexo. Razão é a personalidade e o caráter. Então, a pessoa tendo personalidade, sendo bom caráter, trabalhador, independentemente da cor da pele, ele há de ter sucesso. Deputada Sâmia, a senhora que defende, né, a lei das cotas, que tipo de benefício para a sociedade a senhora vê que essa lei trouxe nesses 10 anos aí de vigência? Eu conheço muitas pessoas que tiveram a sua vida completamente transformada porque tiveram essa oportunidade de acessar a universidade pública, de jovens que hoje levam inclusive de volta para suas comunidades o conhecimento que eles desenvolvem naquele espaço do saber. Acredito, inclusive, que a lei de cotas ela pode ser ampliada no Brasil, seja garantindo também, se tratando de instituições de ensino, a política de permanência estudantil como uma forma de garantir, né, ampliar a permanência deles, como ampliando para outros espaços, como, por exemplo, os espaços de poder. Defender cotas no parlamento é fundamental, porque cada vez que uma pessoa negra ou uma cota de gênero, por exemplo, que uma mulher está nesse espaço, significa mais democracia, mais representação real do que existe na sociedade. E significa criar um mecanismo para tentar reparar os problemas estruturais que acabam acometendo essa população. Existe sim racismo no Brasil e ele está expresso nos dados, está para além do que da opinião das pessoas, do que elas pensam. Uma mulher negra ela chega a ganhar até 70% a menos do que um homem branco, mesmo desempenhando a mesma função no mercado de trabalho. Se você for olhar o retrato do que é hoje o assassinato de jovens no Brasil, você vai ver que os principais vitimados são jovens negros. Olha a composição do parlamento, do judiciário no Brasil. Então, políticas afirmativas, elas são uma das formas, não é a única, mas é uma das formas de combater esse racismo, que é presente inclusive na boca de autoridades. Isso precisa ser combatido no Brasil, mas eu tenho certeza que o Brasil vai seguir avançando, que por mais que se tenha uma tentativa de retrocesso, há uma capacidade de mobilização muito grande hoje do movimento negro, que não vai admitir que discursos racistas se perpetuem e que sejam naturalizados. Deputadas, a gente sabe que, assim como aqui existem opiniões diferentes nessa nossa conversa aqui, deputada Alia Silva, outras pessoas também, como a senhora, defendem que haja outras formas de inclusão, né, na educação superior. Eu queria ouvir da senhora quais seriam as propostas, né, a ideia para melhorar o acesso desses estudantes que vêm das escolas públicas, né, de comunidades de baixa renda, a uma educação de qualidade. Sim, nós temos que revisar o nosso plano de ensino. Infelizmente, há uma grande propagação de ideologias junto às escolas, né? E isso acaba deturpando a mentalidade dos nossos alunos. Nós temos que devolver o poder de autoridade ao professor, né? Muito se desenvolveu aquela ideia de que o professor é o opressor e o aluno é o oprimido. Nós temos que afastar isso, nós temos que devolver esse poder de autoridade ao professor. Com relação à presença dos negros aqui na Câmara, eu destaco que os partidos de esquerda que tanto defendem essa ideia, que tanto questionam o racismo e a ausência de negros aqui, eles também não apresentam na maioria dos seus políticos pessoas negras ou de outras etnias. Então, eu acho que esses partidos de esquerda poderiam, ao invés de querer impor à sociedade um sistema de cotas, eles mesmos trazer esse exemplo, né? Ensinar pelo exemplo. Eu ainda sou, com relação ao ensino, defendo a cota social, porque eu sei que a pessoa, quando ela é de baixa renda, aí sim ela vai ter dificuldade de ingressar, por exemplo, no ensino superior. Mas, muito além disso, também o aprimoramento, a busca do interesse do aluno pelos estudos. A gente percebe que, a partir do 5º ano, os adolescentes, os jovens começam a afastar da escola. E isso acontece em demasia nas periferias. E não é por questão de cor,
né? É a questão da qualidade do ensino, que nem sempre estimula o jovem, o adolescente a permanecer numa sala de aula e até mesmo aquela discernição. Então, o que eu defendo é isso, é cota social para dar oportunidade àqueles que não conseguiram, na sua infância, adolescência e juventude, pagar o ensino privado. E também devolver a autoridade para o professor e rever o plano de ensino, tornando-o mais atraente e a convencer a esses jovens a ficarem dentro de uma sala de aula. Deputada Sami, a cota social seria uma saída? Resolveria esse problema também de uma forma geral, da questão do preconceito, como a senhora comentou? É evidente que a gente precisa manter as cotas sociais, mas também as cotas raciais, porque são dois mecanismos casados que visam equiparar dois tipos de desigualdades que são diferentes, que na maioria das vezes acometem o mesmo setor da população, mas que precisam ser identificados e ter políticas específicas. Cotas raciais, porque existe muita desigualdade de renda, desigualdade social no Brasil. Tem poucos bilionários, mas tem milhões de famintos hoje no Brasil, e essa desigualdade vem se acentuando cada vez mais. Então é preciso de um mecanismo para que jovens pobres possam também acessar os espaços institucionais, mas também cotas raciais, porque o racismo é um mecanismo secular no Brasil, que desde a escravização não houve reparação o suficiente para que a gente possa ver todos os espaços, os de poder, os espaços educacionais, institucionais, com a representação real da sociedade brasileira. Por isso são dois mecanismos casados. É evidente, é necessário investir em educação básica, mas a gente precisa repensar completamente o que vem acontecendo com a educação no Brasil para que isso seja uma realidade. O que a gente vê hoje é cortes sucessivos à educação, seja superior ou seja na educação básica. Nunca se investiu tão pouco em universidade, mas também em educação infantil no Brasil. A prioridade do governo esse ano, por exemplo, foi aprovar o ensino domiciliar. Como é que se defende boas escolas se você está privatizando, colocando como responsabilidade das famílias o direito e o acesso à educação? E é preciso garantir emprego, sim, renda para a população brasileira. Mas quando se repete uma política que não aposta no desenvolvimento social, a gente vai ver essa situação de miséria e de racismo se agudizando. Por isso que as cotas vão seguir sendo um mecanismo poderoso de reparação. Deputada Alê Silva, então, diante dessa revisão aí que é proposta, né, 10 anos depois, a senhora acredita que a exclusão dessa subcota racial seria suficiente para atualizar e manter essa legislação Evidentemente vigente? que não. Né? E eu também não defendo aquela exclusão definitiva. Eu acredito que nós poderíamos começar um trabalho gradual, porque nada, quer dizer, tudo que é impactante não é positivo para a sociedade. Então, agora a sociedade ela já está acostumada há mais de 10 anos com essa legislação, não seria simplesmente chegar e tirar. Seria realmente começar um trabalho gradual com isso, porque a cota racial ela é racista em si. Ela divide as pessoas em branco, negro, índio. E no entendimento da maioria dos brasileiros, nós já fizemos essa pesquisa. Nós todos somos iguais. A raça ela é uma só, ela é humana. Ocorreram erros no passado? Ocorreram. Nós não negamos isso. E é triste. Eu acho que nenhum humano jamais deveria ser escravizado. Tivemos outros históricos de escravização pelo mundo, em guerras, pós-guerras. Não foram só os brancos que escravizaram os negros, os próprios negros também escravizaram os negros lá. Os muçulmanos escravizaram negros. Então é um reparo assim que não cabe só ao Brasil. Nós temos toda uma humanidade a cuidar disso. Então eu entendo sim que nós tivemos uma evolução muito grande na própria sociedade. Quem visita a escola, quem viveu o meu tempo, né, de uma sala multisserial, que de primeiro, quarto ano ficava todo mundo dentro de uma mesma sala, tendo uma única professora, lecionando sobre todas as matérias, e hoje a gente vai nas escolas, vê que cada série, a sala é separadinha, tudo bonitinho, então a gente vê que houve uma evolução. Então eu acredito que nessa questão social nós também evoluímos, as pessoas amadureceram, todas elas, negros, brancos, pobres, índios, todos estão participando da política brasileira. Então, em nome dessa maturidade política, é que eu entendo que nós podemos sim começar a rever de forma gradual
ok? A alcançar a verdadeira justiça, que é reconhecer que todos somos iguais. Deputadas, a gente vai chegando ao final do programa. Eu vou dar mais 2 minutos para cada uma fazer as considerações finais, acrescentar algo mais que tenham deixado passar. Vou começar por você, deputada Sâmia. Eu acredito que, infelizmente, nem todos avançaram politicamente, nem todos amadureceram. Ainda há quem negue que existe racismo na sociedade. Não é verdade que a população brasileira não vê diferenças entre si. Eu acho que quem é brasileiro sabe que o racismo e a desigualdade social significa necessariamente exclusão, dificuldade de acessar espaços que culturalmente, historicamente, são criados para e por pessoas brancas elitizadas. Essa realidade tem que mudar. Nas universidades ela já vem mudando graças às políticas de cotas, por isso que elas precisam permanecer. Cotas sociais e cotas raciais. O racismo ainda é uma realidade. Existem parlamentares que têm discursos racistas. Isso precisa ser combatido. E com a presença de universitários negras e negras, com certeza isso é um passo importante para que eles possam contribuir cada vez mais com a intelectualidade, com o desenvolvimento científico, com o desenvolvimento político do Brasil, para que a gente de fato tenha um combate ao racismo estrutural, que infelizmente ainda é muito presente na sociedade brasileira. Deputada Alê Silva. Contesto, no Brasil não há racismo estrutural. Existem pessoas racistas e nem todos os fatos trágicos relacionados a pessoas negras estão diretamente ligados à condição de cor dessa pessoa. Poderia ser contra um branco, que aliás acontece muito no Brasil. Os brancos também sofrem muita violência, agressões, injustiças. Eu sofri isso. Eu sofro com isso constantemente, não por eu ser mulher, mas por ter uma ideologia política, ter uma posição política firme. Não temos racismo estrutural. O que nós temos são pessoas racistas, às vezes, que atacam outros, e essas pessoas eu entendo que elas devem sim responder em juízo. Agora, o que eu identifico também é que muitos partidos, eles usam essa questão de identidade negra, do racismo, como base política. E acaba querendo transformar o movimento negro, a população negra, como massa de manobra. E eu sou terminantemente contrário a isso. Eu volto a dizer, respeito demais, negro, branco, pardo, índio, pobre, rico. Eu acho que todos nós aqui dentro das nossas desigualdades e igualdades temos direito a ascender. E aí é a questão da cota social. Darmos chance a quem realmente não tem condições. Exemplo rápido para finalizar. Em Santa Catarina, eu vivia com um casal de alemães que nós trabalhávamos na roça. Muito pobres, por sinal. Nós éramos pobres. Mas eu tratava no sindicato rural e lá quem atendia era um casal de negros, dentistas, muito ricos. Negros, ricos. Eu, branca, pobre. E aí, como equilibrar essa relação? Então, fica aqui meu grande abraço. Prazer em debater com a senhora. É sempre muito bom estar aqui presente, conversando com o grande público. Tá certo, deputadas. Muito obrigada, deputada Alê Silva. Muito obrigada, deputada Sâmia. Eu conversei sobre a lei das cotas com as deputadas Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais. Até a próxima.